A escravidão interior começa quando deixamos de pensar por nós mesmos. E se eu dissesse que a estupidez não é apenas a ausência de inteligência, mas algo muito mais perigoso? Uma força capaz de transformar mentes brilhantes em instrumentos de destruição. E se a maior ameaça à civilização não fossem pessoas más fazendo coisas más, mas pessoas comuns que simplesmente pararam de pensar? Imagine isso. Um cientista renomado, com múltiplos diplomas, de repente começa a acreditar e espalhar desinformação perigosa. Um professor compassivo passa a apoiar ideologias nocivas. Um pai amoroso começa a tomar decisões que colocam seus próprios filhos em risco. Essas não são pessoas más. São indivíduos inteligentes e bem-intencionados, que acabaram vítimas do que Dietrich Bonhoeffer chamou de o poder da estupidez. E o que torna isso realmente assustador é que não está acontecendo com os outros. Está acontecendo com pessoas como você e eu. E isso não é mera especulação filosófica. Em 1961, Stanley Milgram conduziu seu famoso experimento de obediência na Universidade de Yale. Nele, voluntários comuns eram instruídos por uma figura de autoridade a aplicar choques elétricos cada vez mais dolorosos em outra pessoa. Apesar dos gritos de dor, 65% dos participantes chegaram a aplicar choques que acreditavam ser letais. Esses não eram sádicos, nem pessoas mentalmente doentes. Eram cidadãos comuns que temporariamente haviam renunciado à sua capacidade de julgamento moral independente. Isso é exatamente o que Bonhoeffer testemunhou em primeira mão na Alemanha nazista. E foi o que o levou a formular uma das teorias mais perturbadoras sobre a natureza humana já concebidas. Mas antes de irmos mais fundo, preciso te perguntar: você já acreditou em algo apenas porque todos ao seu redor também acreditavam? Guarde essa questão em mente enquanto exploramos o que pode ser um dos mais importantes insights psicológicos da era moderna. Dietrich Bonhoeffer não era um filósofo distante, isolado numa torre de marfim. Ele era um pastor luterano alemão que viu sua própria sociedade se transformar diante de seus olhos. Nascido em 1906, em uma família intelectual, seu pai um psiquiatra e neurologista de destaque, Bonhoeffer tinha todas as razões para acreditar no poder da educação e do diálogo racional. Mas à medida que o partido nazista ascendeu, ele testemunhou algo que abalou sua fé na racionalidade humana. Ele viu alemães cultos, educados, religiosos, apoiarem políticas e líderes que contradiziam tudo aquilo em que afirmavam acreditar. E não eram massas ignorantes, manipuladas por propaganda barata. Eram professores, médicos, clérigos e intelectuais, que estavam ativamente participando de sua própria rendição intelectual. Da prisão em 1943, enquanto aguardava a execução por seu envolvimento em uma conspiração para assassinar Hitler, Bonhoeffer escreveu o que se tornaria sua observação mais inquietante. Contra a estupidez estamos indefesos. Nem protestos nem o uso da força adiantam aqui. Razões caem em ouvidos surdos. O que tornava essa reflexão tão aterradora não era apenas o contexto, mas sua precisão. O mal, ele dizia, sempre carrega em si a semente de sua própria destruição. Ele gera desconforto, resistência, colapso. Mas a estupidez acredita estar fazendo o bem, tornando-se absolutamente imune à correção. Talvez o insight mais brilhante de Bonhoeffer tenha sido perceber como a estupidez serve às estruturas de poder. Pessoas más sabem que estão erradas, e isso gera conflito interno e, eventualmente, ruína. Mas pessoas presas na estupidez funcional acreditam estar fazendo o bem, tornando-se impermeáveis à crítica. E isso não é acidental. Quem detém o poder não precisa mais suprimir ativamente a informação. Basta criar condições em que processar a informação de maneira honesta se torne excessivamente difícil. Quando Bonhoeffer falava em estupidez, ele não se referia a baixo QI ou falta de educação. Ele descrevia algo mais complexo, o que hoje poderíamos chamar de ignorância voluntária ou estupidez funcional. Em suas cartas da prisão, ele escreveu: O fato de a pessoa estúpida ser muitas vezes teimosa não deve nos cegar para o fato de que ela não é independente.
Conversando com ela, sente-se claramente que não estamos lidando com um ser humano, mas com slogans, chavões e palavras de ordem que a possuem. O que tornava sua teoria revolucionária era a ideia de que a estupidez não surge apenas de falhas individuais, mas de pressões sistêmicas que tornam o pensamento independente difícil e custoso. Nossos sistemas econômicos incentivam atalhos intelectuais. Redes sociais lucram bilhões quando reagimos emocionalmente, em vez de pensarmos criticamente. A mídia recebe mais cliques com indignação do que com nuances. Políticos vencem eleições com slogans fáceis, não com propostas complexas. Quando as pessoas trabalham em 2 ou 3 empregos, afogadas em dívidas, bombardeadas por informações, abrir mão de pensar torna-se uma estratégia de sobrevivência. Economistas chamam isso de ignorância racional. Para o indivíduo, pode parecer lógico permanecer desinformado sobre questões complexas. Mas, coletivamente, isso gera irracionalidade em massa, exatamente o que Bonhoeffer viu na Alemanha nazista. O resultado não se resume apenas a uma escolha individual, mas sim revela uma pressão estrutural em direção à rendição intelectual. E nossos cérebros estressados e sobrecarregados estão perfeitamente preparados para ceder. Enquanto os sistemas econômicos nos empurram para atalhos intelectuais, nossos cérebros já são programados para se conformar. A pesquisa inovadora de Leon Festinger, nos anos 1950, sobre a dissonância cognitiva, mostrou exatamente como isso funciona psicologicamente. Quando as pessoas se deparam com informações que contradizem suas crenças, seus cérebros lutam para rejeitá-las. Mas aqui está o que Bonhoeffer entendeu, e a psicologia moderna confirmou. Esse processo se intensifica quando as pessoas estão estressadas, sobrecarregadas ou inseguras economicamente. Exatamente as condições criadas por nossos sistemas atuais. Bonhoeffer observou que a estupidez muitas vezes emerge em ambientes coletivos. Segundo ele, torna-se claro que a estupidez não é um problema psicológico, mas sociológico. Ele percebeu que indivíduos perfeitamente racionais abandonavam sua capacidade crítica quando se tornavam parte de um grupo ou movimento maior. Esse insight estava décadas à frente de seu tempo. Os experimentos de conformidade de Solomon Asch, também nos anos 1950, demonstraram exatamente o que Bonhoeffer havia testemunhado. Cercadas por um grupo que dava respostas obviamente erradas, 75% das pessoas concordaram com a maioria pelo menos uma vez, mesmo sabendo que estava errada. Agora, imagine isso em nossa era digital. Os algoritmos das redes sociais criam câmaras de eco que tornam essa transformação mais fácil do que nunca. Um estudo do MIT em 2018 mostrou que informações falsas se espalham 6 vezes mais rápido que as verdadeiras nas plataformas digitais. E aqui está o ponto crucial. Isso acontece porque a informação falsa geralmente é mais emocionalmente satisfatória do que a verdade complexa. Quando alguém compartilha uma desinformação que confirma sua visão de mundo, essa pessoa participa de um sistema que recompensa atalhos intelectuais em vez de análise cuidadosa. O algoritmo devolve mais do mesmo, criando câmaras de eco que funcionam como areia movediça intelectual. Já percebeu como o seu feed de redes sociais parece mostrar exatamente o que você quer ver? Isso não é acaso. É a arquitetura da ignorância escolhida em ação. Esse padrão se repete ao longo da história. Os julgamentos das bruxas de Salem não foram conduzidos por pessoas más, mas por membros devotos da comunidade que acreditavam sinceramente estar protegendo seus vizinhos. A caça aos comunistas dos anos 1950 não foi impulsionada por vilões maquiavélicos, mas por americanos patrióticos que acreditavam estar defendendo a democracia. Em cada caso, pessoas inteligentes e instruídas abriram mão do pensamento crítico em favor do consenso coletivo e da certeza emocional. E surge a pergunta: se nossos cérebros e sistemas já estão armados contra nós, como resistir? Bonhoeffer acreditava que romper com a estupidez
exigia o que ele chamou de graça custosa, a disposição de pensar de forma independente, mesmo quando isso é doloroso, impopular ou perigoso. Mas hoje entendemos que não estamos lutando apenas contra a pressão social. Estamos lutando contra milhões de anos de evolução e algoritmos bilionários projetados para explorar nossos atalhos mentais. No nível individual, podemos cultivar o que os psicólogos chamam de humildade intelectual, o reconhecimento de que nosso conhecimento é sempre incompleto e potencialmente falho. Isso significa buscar ativamente informações que contradizem nossas crenças, não para nos torturar, mas para testar se elas realmente valem ser mantidas. Aqui estão algumas práticas concretas que podem servir como resistência diária contra a rendição intelectual. Pratique o atrito intelectual. Reserve um tempo a cada semana para ler argumentos bem elaborados de pessoas que discordam de você. Não necessariamente para mudar de ideia, mas para testar se suas convicções resistem ao escrutínio. Abrace a ignorância produtiva. Quando sentir absoluta certeza sobre algo, pergunte: que evidência poderia mudar minha opinião? Se não conseguir pensar em nenhuma, isso é um sinal de alerta. Diminua a velocidade do compartilhamento. Antes de postar qualquer coisa online, dedique 60 segundos para verificar a informação em uma fonte independente. Essa breve pausa pode quebrar o ciclo algorítmico que se alimenta de nossas reações emocionais. Pratique dizer: eu não sei. Em um mundo que recompensa a ignorância confiante mais do que a incerteza humilde, admitir lacunas no conhecimento torna-se um ato radical. Mas práticas individuais não bastam. Também precisamos de mudanças estruturais que tornem a honestidade intelectual mais fácil e mais valorizada. Isso significa exigir que as plataformas digitais revelem seus vieses algorítmicos e os critérios de curadoria de conteúdo. Significa financiar campanhas públicas de alfabetização midiática que ensinem as pessoas a avaliar fontes e evidências. Significa desenhar plataformas que recompensem a humildade intelectual em vez da certeza tribal. E, acima de tudo, precisamos de políticas econômicas que reduzam o estresse e a insegurança que nos tornam vulneráveis a atalhos intelectuais. Quando as pessoas não vivem sob constante medo de perder acesso à saúde, moradia ou emprego, elas têm mais espaço mental para refletir cuidadosamente sobre questões complexas. A teoria de Bonhoeffer foi brilhante para seu tempo, mas há algo que ele não poderia saber. Isso não é apenas sobre rendição moral ou pressão social. A neurociência moderna revela algo ainda mais perturbador. Nossos cérebros são literalmente programados para cair na estupidez funcional. Pense nisso. Bonhoeffer testemunhou a propaganda nazista se espalhar por jornais e rádios. Mas nós estamos vivendo algo exponencialmente mais perigoso. Saímos da propaganda nazista para algoritmos de redes sociais que sabem exatamente quais botões psicológicos apertar. E agora entramos na era das deepfakes de IA, capazes de fabricar a própria realidade. A ameaça não está apenas crescendo, ela está mirando na própria arquitetura da cognição humana. Não se trata apenas de nazistas ou propaganda. Trata-se da programação do nosso cérebro. Nossas mentes evoluíram para priorizar velocidade em vez de precisão, confiar em fontes familiares em vez de desconhecidas e buscar informações que confirmem o que já acreditamos. Essas eram características de sobrevivência que ajudaram nossos ancestrais a tomar decisões rápidas quando hesitar podia significar a morte. A parte mais assustadora é: todos nós somos vulneráveis, não importa o quanto pensemos ser inteligentes. O mecanismo é exatamente o que Bonhoeffer descreveu. Quando as pessoas se sentem ameaçadas ou inseguras, tornam-se mais suscetíveis a explicações autoritárias que reduzem a complexidade a narrativas simples. E aqui está o insight crucial que torna o alerta de Bonhoeffer mais urgente do que nunca. Não estamos mais lidando apenas com manipulação humana. Estamos enfrentando sistemas de inteligência artificial projetados para explorar nossas vulnerabilidades cognitivas
com precisão cirúrgica. Cada clique, cada pausa, cada reação emocional está sendo analisada e transformada em arma contra nossa capacidade de pensar de forma independente. Vimos isso acontecer em tempo real durante a pandemia da Covid-19. Médicos, engenheiros, advogados, pessoas com comprovada capacidade analítica começaram a compartilhar teorias já desmentidas sobre vacinas e tratamentos. Não foram falhas de inteligência, foram falhas de independência intelectual sob pressão sem precedentes. Bonhoeffer pagou o preço máximo por se recusar a render sua independência intelectual. Ele foi executado por enforcamento em 9 de abril de 1945, poucas semanas antes da rendição da Alemanha. Suas últimas palavras, segundo um companheiro de prisão, foram: "Este é o fim para mim, o começo da vida." Seu sacrifício não foi apenas um ato de resistência política. Foi a defesa da própria possibilidade do pensamento humano. Ele compreendia que, quando as pessoas deixam de pensar de forma independente, deixam de ser plenamente humanas. Transformam-se, em suas palavras, em fantoches cujos fios são puxados pela força mais forte do momento. Mas aqui está o desafio final de Bonhoeffer e o motivo pelo qual ele continua tão atual hoje. Quem permanece firme quando a pressão para se conformar é esmagadora? Quando pensar por si mesmo exige coragem? Quando o custo da verdade é mais alto que o preço das mentiras confortáveis? Quem permanece firme? A resposta não está em inteligência superior ou educação avançada. Ela está na escolha diária de permanecer curioso em vez de certo, de buscar a verdade em vez do conforto, de pensar com cuidado em vez de reagir com pressa. Esses não são atos heróicos. São práticas ordinárias que se tornam extraordinárias quando todos ao redor já deixaram de praticá-las. A tragédia é que a rendição intelectual frequentemente se disfarça de libertação. Pensar é trabalhoso. É desconfortável sustentar ideias complexas e contraditórias ao mesmo tempo. É doloroso admitir que podemos estar errados sobre algo importante. Mas Bonhoeffer dizia que esse desconforto é o preço de continuar humano. Em um mundo que lucra com nossa rendição intelectual, escolher pensar por nós mesmos torna-se um ato radical. E isso nos leva talvez à verdade mais desconfortável de todas. Todos nós somos suscetíveis à estupidez funcional. No momento em que acreditamos estar imunes, já começamos a sucumbir. O preço da liberdade intelectual é a vigilância constante. Não contra inimigos externos, mas contra nossa própria tendência de parar de pensar quando pensar se torna difícil. A teoria da estupidez de Bonhoeffer é perturbadora justamente porque é precisa. Nós a vemos em toda parte. Pessoas inteligentes acreditando em falsidades óbvias, indivíduos instruídos tomando decisões catastróficas, cidadãos bem-intencionados apoiando políticas que contradizem seus próprios valores. O problema não é que as pessoas estejam se tornando menos inteligentes. É que nossos sistemas recompensam cada vez mais os atalhos intelectuais em detrimento do pensamento cuidadoso. Mas dentro desse diagnóstico sombrio, existe uma esperança genuína. Se a estupidez é, em parte, uma escolha, ela também pode ser rejeitada. Se é, em parte, estrutural, as estruturas podem ser transformadas. Se é fruto da sobrecarga cognitiva, podemos criar condições que tornem o pensar mais fácil e não mais difícil. Pense no pensamento crítico como exercício físico. É desconfortável no início, mas essencial para a força. Assim como não esperamos correr uma maratona sem treinar, não podemos esperar navegar por informações complexas sem praticar disciplina intelectual. Os músculos mentais necessários para o pensamento independente precisam de uso regular, ou eles atrofiarão. Na próxima vez que você se sentir absolutamente certo sobre algo, na próxima vez que rejeitar evidências contrárias sem consideração, na próxima vez que sentir o conforto de ter todas as respostas, lembre-se do alerta de Bonhoeffer. A estupidez funcional não se anuncia com fanfarra. Ela sussurra que você já sabe tudo o que precisa saber. E nesse instante de reconhecimento, você tem uma escolha. Vai entregar sua mente pelo conforto da certeza
ou escolherá o caminho mais difícil da independência intelectual? A questão que Bonhoeffer nos deixa não é se somos inteligentes o suficiente para evitar a estupidez. É se somos comprometidos o suficiente para continuar pensando quando pensar se torna inconveniente, desconfortável ou custoso. Em um mundo que lucra com nossa rendição intelectual, escolher pensar com cuidado e de forma independente é uma das coisas mais importantes que podemos fazer. Aqui está meu desafio para você nesta semana. Encontre uma crença que você defende com firmeza e dedique 30 minutos pesquisando os melhores argumentos contra ela. Não para se torturar, nem para cair na paralisia da dúvida, mas para praticar o tipo de coragem intelectual que Bonhoeffer morreu defendendo. Se sua crença resistir ao escrutínio honesto, você a manterá com mais confiança. Se não resistir, terá aprendido algo valioso sobre a diferença entre convicção e verdade. O futuro da dignidade humana pode depender de como respondemos coletivamente a esse desafio de Bonhoeffer. Se este vídeo fez você questionar algo que acreditava saber com certeza, isso não é fraqueza. É o início da coragem intelectual. Compartilhe este vídeo com alguém que não teme pensar profundamente, mesmo quando isso é desconfortável. Porque em um mundo que lucra com nossa rendição intelectual, o simples ato de pensar com cuidado é a forma mais importante de resistência que temos. E aqui está o que quero que você se lembre. Cada vez que você escolhe a curiosidade, em vez da certeza, a evidência em vez da emoção, o pensamento cuidadoso em vez da reação rápida, você não está apenas protegendo sua própria mente. Você está defendendo a própria possibilidade da sabedoria humana em uma era de estupidez artificial. Qual crença você está disposto a questionar nesta semana? Deixe nos comentários. E vamos nos comprometer a ser o tipo de pessoas que permanecem firmes quando todos ao redor já pararam de pensar. Se este vídeo tocou você de alguma forma, deixe seu like, compartilhe nos comentários a sua história e se inscreva no canal. Seu apoio nos ajuda a levar esta mensagem para mais pessoas.